Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada, que eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando eu estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Manuel Bandeira é o autor do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, André Dias, doutor em letras e professor de literatura, e André Gardel, poeta, compositor e professor de literatura. Sejam bem-vindos. Eu gosto de começar a conversar sobre um poeta, e a gente fez isso com Drummond, João Cabral, Jorge de Lima, pela infância. E tenho percebido que a infância acompanha, se não mais, se não molda de alguma forma esses poetas. Queria saber se vocês compartilham desse pensamento e se isso também se aplica, caso compartilhem do pensamento, a Manuel Bandeira. O modo de representação na poética do Bandeira tem um lado, em grande parte, em grande medida, infantil, mas não infantil num sentido pejorativo, ao contrário, mas tem um olhar da novidade, o olhar infantil sobre as coisas. Então, nesse sentido, é perfeito o que você relevanta, Renato. É muito significativo esse olhar da infância, que é a tentativa de olhar o novo sempre, olhar para a vida com os olhos livres. Talvez disso se faça um poeta, né? Essa capacidade de sempre se espantar, se surpreender com a vida, né? Tem uma situação que eu acho importante da gente lembrar aqui, já que você trouxe essa questão da infância, que o Bandeira que ele fala que quando ele se mudou para a ladeira do Curvelo, ali que é aquele espaço ali ligado diretamente ao coração da Lapa, da boemia da Lapa, que ele fez parte com a sua poética tímida, ele fala assim que ele reaprendeu os caminhos da infância convivendo com os meninos da ladeira do Curvelo. Né, que, na verdade, então, vamos pensar a infância do Bandeira sempre como uma infância que se renova, né, que tem tudo a ver com aquela máxima do Oswald de Andrade, ver com os olhos livres, né? E o Fernando Pessoa também fala que, na verdade, o ato de poetar é um ato de uma brincadeira de criança, né? Só que nós sabemos que essa brincadeira é de uma sofisticação. E ao mesmo tempo que é séria, é lúdica. E no caso dele tem muita melancolia, tem beleza o tempo inteiro. Tem. Porque quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Esse livro é uma graça, né? Porque é Berimbau e Outros Poemas, que é justamente uma edição com vários poemas dele que passam por essas questões que nos trazem a infância, né? Que, mesmo tendo nascido em Recife, ele vem para o Rio aos 4 anos, mas em seguida volta, fica 4 anos lá, e aí a gente vê que essa Recife, dos 6 aos 10 anos de idade da vida dele... Uma passagem breve para São Paulo. Uma passagem breve para São Paulo. Verdade. Essa Recife está muito presente, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que acompanha muito, é logo aos 18 anos, quando ele vai para São Paulo novamente fazer arquitetura, se não me engano, fazer arquitetura, descobre a tuberculose e é desenganado. Este fato também marca. São duas experiências extremas, né? A descoberta do mundo a partir da sua chegada, a vida, né, e o processo de infância, né, isso marca profundamente todos nós. Se formos concitados aqui a falar, teremos uma memória da infância, que não é a infância, mas é como nós vemos a infância.
E a outra coisa, outra experiência limite, é a experiência com a morte. Então, isso necessariamente, apesar de todos nós já sabemos, nascemos marcados pela morte. Por esse estigma. Cabra marcado para morrer, literalmente, mas essa é uma experiência limite que vai mudar completamente o modo de fazer poesia. Num primeiro momento, carregando a sua poesia de uma melancolia muito grande, mas num segundo momento empurrando para a vida, para aquilo que há de maravilhoso e de divino na própria existência. Então, acho que isso é uma coisa marcante, sem dúvida. Eu acho, completando o que o meu xará André está falando aqui, marca dois aspectos, eu acho, muito determinantes da poética do Bandeira, né? Que vem a ser esse aspecto que é construtivo e, ao mesmo tempo, é de uma postura vital, que é do humilde cotidiano, né? Esse interesse sempre pela alteridade que esteja nesse espaço. Da humildade, essa humildade tem a ver com uma dicção crepuscular, que ele pega ali do final do simbolismo, coisa e tal, que é aquela autoirônica. E, por outro lado, você tocou numa questão super importante, que é a construção da mitologia pessoal dele. Essa mitologia pessoal, ela, além de ser íntima, e aí é que eu acho que é o grande salto que Bandeira dá, ela está muito próxima de uma estrutura de pensamento, de construção do Brasil, que naquele momento está muito forte. Sim. Que ele dialoga com Gilberto Freire e Mário de Andrade, essa busca de um Brasil profundo. Eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias. Amargo e quente cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Dessa primeira fase ainda em que essa melancolia está muito presente, né? Mas você lembra da relação da amizade dele com Mário de Andrade? Então a gente não pode deixar de falar da Semana de 22, que apesar da sua ausência física... Foi uma ausência presente. Foi uma ausência presente, né? Se é que a gente pode dizer assim. Como é que foi isso, André? A leitura dos sapos, acho que é ali algo determinante para aquela radicalidade da estética dos primeiros modernistas, né? Não, acho completamente. Que o André concorda com isso também. Completamente. Né? Foi fundamental para anunciar que o velho perdeu. Anunciar uma nova estética que começava. E é interessante que quando a gente pensa a Semana de Arte Moderna, imediatamente vem à memória a figura dos dois Andrades, né? O Mário e o Oswaldo, imediatamente vem a nossa memória. Mas você tem figuras importantíssimas e que articularam, no caso do Bandeira, mesmo com a sua ausência, mas a presença do seu texto é determinante para anunciar uma nova estética. Isso é fundamental, a presença dele ali e o contato com esse primeiro modernismo, que é radical. E tem a ver com esse Brasil. Esse Brasil profundo. Fala, né? O que acontece ali, que eu acho, assim, completando o que o Dias, o que o Dias falou, é que, na verdade, o Mário de Andrade diz que ele é o São João Batista, né? Porque, na verdade, ele já está ali. Exato. O que acontece com o Bandeira? Ele é um homem sofisticadérrimo, né? Ele dominava a versificação da lírica portuguesa, ele dominava os simbolistas franceses, ele tinha uma cultura vastíssima. Para ele, o que está acontecendo como Semana de 22, nada mais é do que mais uma das possibilidades da poesia, é mais uma só. Sim. Então, ele já está com... Imagina, ele, ao mesmo tempo que se interessava por aquilo, que achava bacana, que ele passa a vida pesquisando novas poéticas, como ele vai fazer no concretismo no final da vida, né? Como ele vai fazer versos à maneira D durante todo o processo dele, criativo, para ele era mais um tipo de poética que ele desdobrava. E ele acha muito bacana que leiam um sapo, lá que o Ronald Carvalho leia, mas para ele, ele discordava em muitos aspectos de você abandonar a construção do verso. Ele era um verse maker. Ele era um versador sofisticadérrimo. Então, para ele, estou transitando pela vanguarda, estou transitando pela lírica portuguesa. É um outro tipo de aproximação. Não me prendam em lugar nenhum, Não me prendam em lugar nenhum. Que eu estou transitando por todos. Ele falava assim, o que eu mais gostava de ir para São Paulo, o que eu mais gostava quando os modernistas paulistas me chamavam, é que eu vivia ali como um rei. Eu andava de carro, tomava champanhe. E ele tão simples no seu cotidiano, né? Aqui. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas, a forma.
Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Bradem um assomo sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Imagina que é o impacto bom, né? disso. Total. Né? Um deboche, né? Um deboche. Quando a poesia tinha aquele rigor que eles claro. se encarregam de quebrar, né? Os modernistas paulistas adoraram. Né? Aí, ainda tentando fazer, né, entre aqui as nossas memórias que nos levam por todos os caminhos, um momento que ele vai para a Suíça fazer um tratamento, porque essa tuberculose severa parece que vai dar fim à vida do poeta. Logo em seguida ele volta, mas lá ele também, você falou em várias... Ele tem acesso a várias pessoas também que o impactam, né? A estada dele em Clavadel é fundamental, né? É de 1913, ele volta em 1914 por causa da guerra. Por causa da guerra, Ele tem contato com poetas que estão fazendo essa transição do simbolismo e do pós-simbolismo para a modernidade. Poe Éluard, né, que é um poeta que é bem isso também, tem uma dicção parecida até com Bandeira. Foi companheiro de sanatório. Companheiro de sanatório. Hoje em dia a gente pensando no que é isso, né? Então aqui é muito interessante perceber as ironias do destino, né? A sentença de morte lhe abre portas e janelas para a vida, em perceber outros movimentos do mundo com os quais ele começava a tomar contato e queriam influenciar decisivamente os caminhos da cultura no Brasil a partir de 22, com a Semana de Arte Moderna. É verdade. Mas em paralelo também, a gente vai observando os acontecimentos da vida dele, ele começa a perder muitas pessoas queridas muito rápido. Isso muito também impacta a poesia dele, né? Claro. E uma outra coisa que me fascina, ele bancava os seus livros. Isso a gente vai falar junto com essas perdas que o impactaram no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Manuel Bandeira é o autor do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, André Dias e André Gardel. Já que falamos dos sanatórios, das tuberculoses, das mortes e vidas, pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Porque aí tem essa maravilha do bom humor com as próprias condições humanas de início e fim, né? É uma melancolia que não é uma entrega à tristeza absoluta. É a melancolia que leva o indivíduo a rir de si mesmo da sua condição precária. Ou seja, é a tomada de consciência clara da precariedade de tudo que nos cerca. A vida, tudo está por um segundo o tempo inteiro. Então, não se levar excessivamente a sério e fazer troça com o próprio destino que parece ali traçado. E ao fazer essa troça, ele engana o próprio destino porque sobrevive. 86 anos, aquele desenganado aos 18... Isso acaba virando um traço de composição da poética dele, né? Ele é essa coisa de a morte que vai bater na porta o tempo todo e nunca acontece. Então, quer dizer, está sempre a morte chegando, se aproximando e, né? E ele consegue dar um signal. Consegue dar uma volta. Agora, o que vocês levantaram aqui é maravilhoso, exatamente essa autoironia, né? Sim. O tempo todo, qualquer abordagem que ele... Quando ele vai para... O Bandeira tem sempre essa coisa da intersecção, né? Então, quando ele vai para a metafísica, é uma metafísica que passa pelo corpo, né? O alumbramento nasce da potência do corpo, né? Quando ele vai falar da morte, ele vai falar da morte sempre atravessado por um carnaval, né? Ele está sempre com essas duas instâncias que eu acho que é uma composição, uma espécie de estruturação da poética dele, né? E eu fiquei fascinado quando eu descobri que ele bancava seus livros. Eu achei... E não só o primeiro e o segundo, né? Continua até que o João Cabral também lá adiante edita em Barcelona o livro dele. Mas ele tem... Desculpe te interromper, Renato, mas só muito mais tarde é que ele vai ganhar algum dinheiro com o livro.
Com poesia especificamente, Com poesia, 50 anos, parece. 50 anos. 50 anos, quer dizer. É que ele vai ganhar algum dinheiro, não essa coisa dele editar é muito por não ter meios para isso, né? Não é uma opção estética, na verdade. Mas é impressionante porque a gente, viabilizar. quando pega esses grandes poetas, imagina, né, que eles foram sempre os grandes poetas foi que eles funcionário são. público, Pra vivia poder para manter, pagar né? a conta de gás, de luz, de telefone. Drummond, João Cabral, né? Funcionário público, a maioria deles. Tem muito a ver também com uma mudança de relação do paradigma do intelectual, né? Na função do intelectual, né? A gente tem muito claro lá na época do Império, né? Que tinha o Dom Pedro II, que bancava muita gente, e também os intelectuais se voltando para a política, muito fortemente. Depois temos o pessoal da Academia Brasileira de Letras, aí começa a gerar em torno de uma outra relação intelectual e sociedade. E esse pessoal que já vem para o moderno é um outro tipo de relação, que é o intelectual Da academia. Né? Na academia, no sentido de que ele começa a academia como professor, a função do professor. Primeiro no Pedro II. Primeiro no Pedro II e depois na Faculdade de Filosofia, se não me engano. Sim, Pedro II, que na época se chamava Ginásio Nacional. Ginásio Nacional. Então é Você falou importante em pensar corpo, aí. em algum momento Sim. você falou em corpo, e aí eu me lembrei da arte de amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Que é legal porque também há muito amor na poesia de Bandeira. Amores que nem sempre aconteceram, mas ele não deixa de derramar o seu amor nos seus versos, né? É um poeta, em determinado momento, diz que é o mais lírico dos poetas. Mas você pode perceber que esse amor, ele nunca é de verdade derramado. Ele nunca é assim, é um amor romântico. É sempre um amor que tem uma sensualidade, um erotismo, mas um distanciamento também. Mesmo quando ele tenta fazer ao modo dos românticos, como em Walter, enfim te invejo, enfim repouso meu no teu olhar cansado, né? Mesmo quando ele tenta fazer ao modo dos românticos, ali uma inclinação a uma certa ironia, diante desse amor derramado excessivamente. Ele não tem isso, é Não verdade. tem, ele tem uma certa Vocês acham que isso eu tem a ver um pouco com a solidão dele, da vida? Não sei assim, conectando com a fazer, vida, né? Ele sempre foi essa coisa, né, do poeta tímido, do poeta dentuço, daquele assim que ele adora estar no carnaval, mas para olhar o carnaval, né? Ele está no carnaval, ele está vendo o carnaval. Sempre ele bota os outros personagens que se interessam. Daí ele se interessa pelo Senhor, que era o rei do samba dos anos 20. Ele se interessa pelo Jaime Ovalle, que para ele é o verdadeiro Macunaíma, né? O que faz a conexão do Brasil profundo. Então ele tem sempre essa coisa de um outro personagem que pode realizar o que ele, doentinho, frágilzinho, sempre a um passo da morte, A não vida pode. inteira que podia ter sido e que não foi. Em Então, certa isso é muito medida, forte. uma forma de esconder a certa timidez para o público. Que não É, necessariamente é uma timidez na vida privada ou na vida entre os amigos. Mas para o público, a imagem, no primeiro momento, quando você olha para o Bandeira, é aquela foto clássica do Bandeira com um pequeno jornaleiro em Petrópolis, ou Teresópolis, que é Isso, aquela Petrópolis. foto é maravilhosa. Aquela foto é incrível, né? Que você tem aquela figura muito circunspecta do Manuel Bandeira, né? Ao lado daquele menino jornaleiro, vestido mal ajambrado, né? Então, a primeiro olhar que você tem é uma figura circunspecta, que cria um certo afastamento, Ela tá aqui mas que não nesse livro corresponde também. necessariamente aos seus textos. Agora, só para completar uma ideia que você falou do corpo, que é a ideia de que assim, a grande loucura, a grande paixão que poderíamos dizer que tem física e corpórea de Manuel Bandeira é o alumbramento, né? Que é um tipo de êxtase nascido da visão corpórea. Né? Então, tem poemas dele que ela estava nua e ele entra em êxtase porque está vendo uma mulher nua tomando banho. Quer dizer, é muito mais por isso que eu digo aquela intersecção entre corpo e espírito, né? Está o tempo todo nessas duas instâncias. O alumbramento é um tipo de procedimento que veio dos simbolistas, né? Sim. Né? Falando em carnaval, nós temos uma poesia musicada, duas, mas você nos dá uma palhinha Na boca? na boca, Posso dar uma palhinha. por favor. Vamos lá. Sempre tristíssimas estas cantigas de carnaval. Paixão, ciúmes, dor daquilo que não se pode dizer. Felizmente existe o álcool na vida, e nos 3 dias de carnaval, éter de lança perfume. Oh, quem me dera ser como o rapaz desvairado,
O ano passado passava diante das mulheres bonitas, gritava pedindo o esguicho do cloretilo na boca, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca. Aí aparece, né, esse que está olhando pro carnaval, né? Exatamente. Ele tá feliz com o rapaz. Feliz Ele com a felicidade do outro, né? Exatamente. E você, André, tem um poema preferido chamado Mulheres? Sem dúvida. Você quer dizer o que que eu digo? Não, por favor. Como as mulheres são lindas, inútil pensar que é do vestido. E depois, não há só as bonitas, há também as simpáticas e as feias. Certas feias em cujos olhos vejo isto, uma menininha que é batida e pisada e nunca sai da cozinha. Como deve ser bom gostar de uma feia? O meu amor, porém, não tem bondade alguma. É fraco, fraco. Meu Deus, eu amo como as criancinhas. És linda como uma história da carochinha. E eu preciso de ti como precisava de mamãe e papai. No tempo em que eu pensava que os ladrões moravam no morro atrás de casa e tinham cara de pau. Olha, é impressionante porque a gente falou sobre a influência da infância na poética do Bandeira e você tem um olhar da infância que, em geral, passa um pouco batido por todos nós, que é aquele olhar absolutamente com um certo grau de perversidade, né? Quando você olha as crianças brincando, as crianças não têm nenhum peso de falar, você é feio ou você é bonito. É derramada uma sinceridade acachapante, né? Então, ele se evoca essa imagem infantil, dessa sinceridade, se transforma, vamos dizer assim, num super sincero, né? Para dizer, o meu amor não tem nada de bondoso. Isso é sensacional, uma construção de só um grande poeta. Só um grande poeta. Que é capaz de escrever algo com essa, ao mesmo tempo, singeleza, mas de uma profundidade muito grande e uma sinceridade acachapante, né? E eu tenho a impressão também que ele teve uma forte importância para outros grandes poetas que a gente tem, né? Que ele abre caminhos, que ele inspira muito, né? O próprio Quintana diz que essas poesias que são os poemas piadas também o influenciaram diretamente, né? Mas muitos outros, né? De ele ter sido um... Vinícius, né? Vinícius, ele tem assim, uma influência muito grande em cima de Vinícius. Tem um encontro com... É famoso esse encontro do Bandeira com Vinícius, né? Que o Vinícius chega com a violinha dele, assim, o Jaime Ovalle, que também era músico, fez a ponte para Bandeira se conhecer Vinícius. Aí o Vinícius chega com a viola, começa a cantar aquelas canções dele, e o Bandeira lá, implacável, né? Na dele, assim, só prestando atenção. Aí o Vinícius fala, não sei mais o que fazer para me aproximar desse cara. Daí eles vão para a varanda, chegam na varanda, tá lá o Bandeira, continua silencioso, e aparece uma lagartixa. Eles passam a noite falando sobre a lagartixa. Acharam, né? Acharam, pô, a lagartixa agora subiu, daí o Bandeira, a lagartixa subiu. E é muito interessante, assim, você falou do Vinícius, né? Que o Bandeira tem Resposta ao Vinícius. Tem um poema chamado Resposta ao Vinícius. E o Vinícius tem poema para o Bandeira. Também, exatamente. Né? Áspero Irmão, olha como é que é Áspero Irmão. Que maravilha, né? Vamos fazer dois outros grandes escritores para encerrar. Lima Barreto. É uma paixão sua também, né? De muito tempo. Foi um encontro prosaico, meu primeiro encontro com Lima Barreto. 1982, era um menino de 12 anos, num ensaio de escola de samba. Unidos da Tijuca, que não era a Unidos da Tijuca de hoje, essa potência. E o enredo era Lima Barreto, mulato pobre, mas livre. E era interpretado na época por um intérprete de escolas de sambas que hoje não tenho mais contato, nem sei mais dele, chamado Sobrinho, né? E cantava, vamos recordar Lima Barreto, mulato pobre, jornalista e escritor, figura destacada no cenário nacional, que hoje laureamos nesse carnaval. Eu vi aquele samba, não sabia quem era essa figura, mas quando fala Lima Barreto, esse seu povo quer falar sobre... Eu achei aquilo incrível, fiquei... E ali foi meu primeiro contato com Lima Barreto. Fui depois conhecer Lima Barreto na escola, no primeiro momento, e na universidade, né, ter um contato mais intenso com o Lima Barreto e chegou a minhas mãos o Diário do Hospício. E quando eu li o Diário do Hospício, isso mudou definitivamente o meu modo de ver um escritor. E aí, nada mais, nada menos que o Pessoa. E esse livro, especialmente, que é o livro do Desassossego, que realmente desassossega a gente, né? É verdade. Não, eu fiquei pensando, né, quando foi falado isso, um livro de cabeceira. Eu fiquei pensando, qual o verdadeiro livro de cabeceira? Aí eu ia trazer Bandeira, né, que eu estou sempre com antologia, mas eu falei, pô, um livro que atravessa a minha vida inteira, esse livro do Desassossego. Porque eu acho que tem uma coisa muito importante aí, e que eu sempre recorro a ele, que eu acho assim, que tem dois autores que para mim, que são três, vamos lá, que são assim, para você dominar a escrita da língua portuguesa, para saber escrever claro,
preciso e com força, que para mim é esse Fernando Pessoa, junto com o heterônimo Bernardo Soares, né? O outro eu acho é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos também tem essa mesma potência de uma prosa clara. E o outro é o Padre Antônio Vieira, né? Acho que essas 3 leituras são assim fundamentais para quem quer dominar a escrita precisa da língua portuguesa. Eu tenho uma paixão por esse livro, uma das razões é essa. Uma das razões. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Prazer nosso. Bandeira esteve e estará entre nós. Entre nós sempre. Valeu. Viva a bandeira. Viva a bandeira. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.